General, dentre as críticas que vão surgindo para o Exército Brasileiro e para os generais, assim como o senhor, esses que estão no governo ou que de alguma forma apoiaram o governo, participaram do governo, eu acredito que, não sei até que ponto isso aí tem alguma razão, acredito que não, até pela antiguidade dentro ali da turma do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é de 77. Mas tem muita gente que acredita que o fato dele ser capitão causa ciúme a muitos generais, como se os generais não aceitassem o fato de ser comandado por um capitão. E aí eu dar a oportunidade para o senhor, né? E o senhor é bem expressivo aí dentro das suas convicções. Faz sentido? Muita gente acredita nisso. É uma oportunidade para falar sobre isso. Não faz nenhum sentido isso. Nenhum sentido. Ele não era o capitão, é o presidente da República. Tem, inclusive, um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que não pode ser chamado de ladrão, é proibido isso, mas até poderia ser chamado, que, por vontade do povo brasileiro, vai assumir uma função, vai assumir essa função. E será respeitado como presidente da República, não como cidadão, não como pessoa, que isso ele não merece esse respeito. O presidente Bolsonaro foi respeitado como presidente do Brasil, não é como capitão. Você continua sendo para o capitão? Não, para o presidente da República, sim, toda a vida, sempre. Ele está no cargo mais importante do país e tem que ser prestigiado nesse cargo. Ninguém se nega. Por exemplo, eu não precisaria fazer continência para o presidente Bolsonaro numa solenidade, estou na reserva, mas sempre que estive em solenidade e que o presidente esteve presente, normalmente foi lá no QG, eu tocou o toque do presidente, fiz a minha continência ao presidente. A minha continência ao presidente Bolsonaro. Mas quando o presidente era Dilma Rousseff ou o presidente Lula da Silva, eu não precisava fazer continência, não fiz. Não fiz continência, é um direito que eu tenho de não fazer a continência naquele momento, porque acho que aquela pessoa não está à altura do cargo que está ocupando, o que não tem absolutamente nada a ver com ser capitão ou ser o que for, aquele é o presidente da República. E os militares não têm nenhum prurido com relação a isso. Nenhum, até porque isso acontece muito na nossa vida. Eu, por exemplo, como general, assumi uma função que tinha um coronel, meu subordinado, que era 10 anos mais antigo do que eu. Ele estava na reserva e foi contratado para a tarefa por tempo certo. Eu não tinha nenhum... Todas as vezes que eu entrei na sessão desse coronel, eu fui até onde ele estava, o cumprimentei, nunca o chamei pelo nome, sempre de senhor, e ele sempre me respeitou, 10 anos mais novo do que ele, sempre me respeitou como superior, como chefe dele. Então, uma troca de respeito que os militares não abrem mão. Então, o capitão Bolsonaro foi eleito presidente da República. E antes disso, ele era deputado. E na precedência militar, o deputado tem uma precedência acima do general de 4 estrelas. Então, Bolsonaro sempre foi prestigiado nessa função. É lógico que ele, como deputado, tomava atitudes, né, por imaturidade, que acabou sendo até proibido de entrar nos quartéis, porque ia lá para tumultuar. Tudo bem. Mas, à medida que a maturidade foi chegando, a primeira vez que eu tive contato com o presidente
Ele certamente nem se lembra disso. Foi em 1995, 95 era comandante do Regimento Dragões da Independência e teve uma reunião, o general Zenildo, ministro, disse, não, vou fazer uma reunião da CREDEM lá no regimento. E eu recebi todos os deputados que faziam parte da CREDEM, entre eles o deputado Bolsonaro. Tem uma fotografia num álbum meu recebendo o deputado Bolsonaro no meu regimento, com todo o respeito que merece um deputado. Então, isso é uma grande bobagem dizer que os generais fazer continência para o capitão. Isso é bobagem. Os militares estão muito acima disso. Muito acima disso. E, inclusive, apoiaram, né, na candidatura de 2018. O senhor estava junto com ele e muitos outros que estão no governo. O Heleno, que o senhor citou, é um que acho que é o Heleno o primórdio. É apoiador de primeira linha, sim. Primeiro momento. Acho que foi o primeiro que ele convidou para participar da organização do plano de governo dele. E naturalmente, imagino que o general Heleno seja uma liderança, né, no Exército. O Heleno tem o Heleno é muito respeitado no Exército, tem um prestígio muito grande no Exército. Inclusive, nessa época assim que estava aquele tumulto da esquerda e já, por exemplo, impeachment da Dilma, naquele movimento todo, o nome dele surgiu, inclusive, como uma sugestão para ser candidato à presidência da República. Ele que não aceitou a ideia de se candidatar, mas foi, inclusive, levantado isso. Quando estava próximo também, eu me lembro, eu mesmo falei com ele, que achava que ele deveria se candidatar ao Senado. Né? Ele disse que não era o perfil dele e tal. Não é o perfil de nenhum de nós, mas eu acho que naquele momento, era uma oportunidade da gente ajudar de alguma forma, né? Levando para dentro do Congresso todo esse comprometimento de uma vida inteira comprometido com o Brasil, mais nada. Sim, e o Heleno não só foi candidato, como é um apoiador antigo, né? O general Santo Cruz foi o primeiro a ser bastante criticado quando rachou ali, e aí que acho que a partir daquele momento que começou essa crença de uma parte aí da sociedade em dizer que o general não aceitou ser comandado pelo capitão.